havendo um número legal, com a presença de todos os senhores membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, do CIMI, esta é a primeira reunião com o objetivo da eleição do presidente. Vamos eleger o presidente da CPI, o vice-presidente e o relator. Portanto, declarando aberta a presente reunião, eu indago dos senhores membros se tem alguma ponderação a fazer antes do início da votação. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, pela ordem, deputado Paulo Correia. Senhor presidente, por ser a autora da CPI, se puder, aqui como membro, eu quero indicar a ilustre deputada Mara Caseiro como presidente da mesma. E queria que o senhor colocasse em votação, por favor. Em votação, o requerimento do deputado Paulo Correia. Colhendo o voto do deputado Marquinhos Trade. Se concorda com o requerimento e a indicação da deputada Mara Caseiro como presidente da CPI. Senhor presidente, muito embora quem propõe a CPI, via de regra, não se torna presidente, como já aconteceu em casos anteriores, eu avalizo sim o nome da deputada Mara como presidente desta CPI. Consulta ao deputado Pedro Kemp. De acordo. Deputado Paulo Correia. De acordo, senhor presidente. Este deputado também vota na deputada Mara Caseiro como presidente da CPI. Portanto, está eleita a presidente e vamos passar para a votação, a escolha dos demais membros. O vice-presidente. Coloco em votação a escolha do nome para vice-presidente da CPI. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, também. Com a palavra pela ordem, o deputado Pedro Kemp. Gostaria de submeter meu nome para vice-presidente da comissão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, a deputada Mara Caseiro. Eu gostaria de submeter o nome do deputado Marquinhos Trade, senhor presidente. Para vice-presidente, é claro. Para vice-presidente. Então eu indago, vou colher os votos para vice-presidente dentro das duas proposições. Eu indago do deputado Paulo Correia, em quem ele votaria para vice-presidente da comissão. Gostaria de votar no ilustre deputado Marquinhos Trade, sem demérito do meu amigo deputado Pedro Kemp. Deputada Mara Caseiro. Deputado Marquinhos Trade, presidente. Deputado Pedro Kemp. Eu voto em mim, senhor presidente. Deputado Marquinhos Trade. Por sugestão da presidente eleita, eu aceito o convite e voto na minha pessoa, deputado Marquinhos Trade. Portanto, por unanimidade de votos, ou melhor, por maioria de votos, eleito vice... O meu voto também é para o deputado Marquinhos Trade. E por maioria de votos, está escolhido como vice-presidente da CPI o deputado Marquinhos Trade. Agora nós vamos escolher o relator. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, deputada Mara Caseiro. Eu gostaria, como você é presidente da comissão, eu gostaria de indicar o nome do deputado Paulo Correia para relator desta CPI, senhor presidente. Alguém mais? Eu gostaria de submeter meu nome, senhor presidente, como relator da CPI. Feitas as duas solicitações, então vamos submeter a votação, né? Deputado Mara Caseiro, em quem vota para, já disse, mas
tem que ser formalizado o voto, né? Para relator da comissão. Paulo Corrêa. Deputado Marquinhos Trade. Quem vota para relator? Apenas uma dúvida, senhor presidente. O relator, ele é indicado pelo presidente ou ele tem que ser eleito pelo regimento? Ele tem que ser escolhido. É escolhido por voto ou escolhido pelo presidente? Por voto. Por voto, né? Por voto. Deputado Paulo Corrêa e deputado Pedro Kemp. Eu entendo que, em havendo, desde as discussões anteriores sobre essas questões, a deputada Mara e o deputado Pedro Kemp, sendo a deputada Mara a presidente e o vice-presidente, o deputado Pedro Kemp, ele pode sim ser submetido ao cargo de relator. E eu voto no deputado Pedro Kemp. Este deputado também vota para relator do deputado, não desmerecendo o deputado Pedro Kemp, mas voto no deputado Paulo Corrêa para relator da CPI. Portanto, escolhido por maioria de votos como relator da CPI. Posso votar, senhor presidente? Vossa Excelência tem o direito de votar, se bem que já está indicado, né? Foi indicado como... Mas é meu direito exercer o voto aqui, né? Está com a palavra Vossa Excelência. Eu voto em minha pessoa. Portanto, confirmada a eleição do deputado Paulo Corrêa. Pela ordem. Com a palavra pela ordem, deputado Pedro Kemp. Apenas uma observação. Acho que o voto de Vossa Excelência como presidente deveria ser o último. Mas Foi um lapso, mas já está da confirmado. próxima vez seria interessante. Muito obrigado. Na próxima eleição, da próxima CPI, nós vamos buscar proceder à coleta do voto do presidente como o último voto. Mas, então, estamos com a presidência definida, que é a deputada Mara Caseiro, o vice-presidente, o deputado Marquinhos Trade, e o relator, o deputado Paulo Corrêa. Neste momento, diante da eleição da diretoria da CPI, eu passo a palavra à senhora presidente e solicito que assuma a presidência. Bem, dando início aos trabalhos, queremos apenas dizer que esta comissão parlamentar de inquérito é destinada a apurar a responsabilidade do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, e seus representantes na participação de invasões de propriedades particulares no estado de Mato Grosso do Sul, com fortes indícios da incitação e do financiamento dessas invasões por membros deste Conselho, desde o ano de 1998. Tendo, então, já como presidente a minha pessoa, agradeço, inclusive, a deferência dos votos e a confiança, né, de todos os deputados, tendo como vice-presidente deputado Marquinhos Trade, como relator, deputado Paulo Corrêa, como membros, deputado Pedro Kemp e deputado Onevan de Matos, iniciamos, então, os nossos trabalhos. Eu gostaria de pedir à doutora Marta que me trouxesse todo o processo da CPI. Nós temos uma proposição de um regimento
interno da CPI, para que a gente possa dirimir algumas dúvidas que às vezes consta durante a atuação da CPI. Eu gostaria de pedir ao doutor Quirino, já foi enviado a todos os membros? Já foi deixado com os membros da CPI? Certo. Eu gostaria, repassando a todos os deputados, eu gostaria que todos os deputados membros pudessem dar uma lida. E, como hoje é a primeira reunião de instalação e de escolha, efetivamente, do presidente, vice e relator, nós, então, a partir de agora, daremos início a todos os trabalhos, a composição, inclusive, de uma equipe que possa dar continuidade nesse trabalho da CPI, nessas investigações. Também apresentaremos um plano de trabalho das oitivas das pessoas que serão ouvidas nessa CPI. Mas eu gostaria, para que a gente possa, os deputados todos possam ler este regimento interno que nós estamos propondo. Pela ordem, senhor presidente. Por favor, deputado Pedro Kemp. Senhora presidente, eu já participei de 2 CPIs aqui nesta casa e, para mim, é uma novidade, um regimento interno de uma CPI, uma resolução, não sei o que é isso. Eu entendo que a CPI, ela é regida pelos artigos 50, 51, 52 do nosso regimento interno. E uma resolução ou um regimento aqui da CPI não pode se sobrepor ao nosso regimento interno. Então eu gostaria de ser melhor esclarecido sobre essa proposta. Deputado Pedro Kemp, entendo a sua preocupação, mas nós temos, dentro da Constituição Federal, dentro da Constituição Estadual, o artigo... Pela ordem, senhor presidente. Sim. Deputado Onevã de Matos. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Vejam só, essa reunião nós marcamos para eleição de escolha de presidente, relator, vice-presidente. Eu faço uma sugestão da seguinte forma, de que esse regimento e outros assuntos que porventura já estariam na pauta de hoje, que essa pauta seja transferida para a próxima reunião na terça-feira, às 14 horas, que nós deveremos definir, me parece que às 14 horas, toda terça-feira. E aí já poderemos ter um roteiro completo de tudo aquilo que a CPI vai desenvolver no decorrer da sua vigência. É uma sugestão que eu faço. Obrigada, deputado Onevã. É exatamente essa a minha intenção. Na realidade, eu trouxe essa resolução para que todos os membros também possam olhar, possam estudar, para que na próxima reunião a gente aprove o regimento. Pode ter alguma emenda, claro, sugerida pelos deputados, sem problema algum, mas que a partir da próxima reunião, então, a gente possa estar aprovando com emendas ou sem emendas e também trazendo esse plano de trabalho organizacional de como que a CPI irá funcionar. Então, eu até queria sugerir que fosse amanhã essa reunião, deputado Onevã, em função de quê? Da necessidade também que os trabalhos comecem, né? E daí, na próxima terça-feira, e a minha sugestão era que as nossas reuniões acontecessem todas as terças-feiras, às 14 horas, aqui no plenarinho, ou no plenarião, quer dizer, o que tiver disponível, que tiver disponibilidade, certo? Então ficaria para terça-feira, a partir das 14 horas. Tá. Em função, então, dos nossos... Onevã, deputado Paulo Correia, não estar e nos pedindo para que a gente faça, então, a próxima reunião,
terça-feira, na próxima terça-feira. Então fica agendado deputado Pedro Kemp, deputado Marquinhos Strade, deputado Paulo Correia e o Nevan de Matos, e todos que participam aqui junto com a gente. Toda terça-feira, a partir das 14 horas, há sessões ordinárias, né? E, claro, que poderão ter as extraordinárias. Mas as ordinárias, nós estaremos nos reunindo todas as terças-feiras, aqui no plenário ou no plenário Júlio Maia, qual o plenário estiver à disposição. Às 14 horas. 14 horas. Obrigada, deputado Nevan. Bem, então, não havendo mais nada a tratar, fica então convocado todos os membros para na terça-feira, a partir das 14 horas, a gente então dar início e aprovarmos o que for necessário na terça-feira. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer a todos que se fazem presente, deputado João Grandão, que também é suplente dessa comissão. E, em especial, eu quero agradecer que nós temos aqui a presença de alguns produtores, de melancia, inclusive, lá de Eldorado, né, que se fazem aqui presente, o Carlos Cícero, o Botega, o Sebastião, enfim... o nosso vereador, Marcelo Ali, lá de Mundo Novo, Eduardo, né, vereador Eduardo também. Agradecer a presença também de vocês lá, que vem do Cone Sul, e prestigiando também essa sessão. O meu muito obrigada, até a próxima terça-feira. Obrigada.